Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Hoje, quinta-feira, estamos recebendo em nosso programa o senhor Eduardo Irra. Ele é jornalista e professor. E que jornalista? E que professor? Eduardo tem uma belíssima história de vida, de família e na comunicação que o coloca como um jornalista e um professor de grande credibilidade e respeito, como eu disse, a nível local e regional. Nós vamos pedir que ele mesmo conte a sua história através de uma conversa aqui, um bate-papo descontraído, como você já conhece no diálogo. O tema da nossa conversa hoje, do nosso diálogo, é comunicação sem distorção. E olha, pessoal, isso acontece tanto nos dias de hoje. Ruído na comunicação, uma comunicação mal feita, distorcida. A comunicação sai de um lado e chega no outro completamente equivocada, completamente errada. Por quê? Porque ela às vezes é mal construída. Esse diálogo será muito interessante. Não deixe de nos acompanhar. Diálogo comigo acontece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, em todas essas plataformas que eu disse, da CWB, do Diálogo com Sander Ascencio e também do Sander Ascencio. Você quer ser um dos nossos patrocinadores, apoiadores culturais, ver a sua marca, o seu trabalho, a sua empresa, com grande visibilidade aqui no Diálogo, em todas as nossas redes sociais, e dependendo do pacote que você fechar, a gente ainda coloca um spot teu lá na Clube FM, em 91.7. Nós temos um slogan aqui bem interessante. Fale conosco e apareça para o mundo. E que não é uma mentira, né? A internet hoje não tem fronteira. Como que você fala conosco? Através do nosso fone WhatsApp 17 9 92 30 89 59. Você vai falar com o Marcelo Rosa, que é o proprietário aqui da CWB e também responsável pela área comercial. Nessa tarja azulzinha que está passando embaixo da nossa imagem, você consegue ver também esse nosso fone WhatsApp. Eu tenho aqui um pouco da história do meu entrevistado de hoje. Sou Eduardo Irra, é casado com a professora Terezinha de Jesus Irra. Eduardo Irra é natural de Jaboticabal, tem 4 filhas. A Carolina, que é jornalista, e a Carol Irra, muito conhecida aqui na nossa cidade. Ana Paula, que ela é administradora de empresas. A Flávia, que é assistente social, e a Juliana, que também é jornalista. Ou seja, 2 das 4 filhas seguiu a profissão do pai. Ele formou-se em jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto, ou na UNAERP, e milita na imprensa desde 1979. Veio para Bebedouro em 1984 para trabalhar como jornalista da Gazeta de Bebedouro, que esse ano está completando 101 anos. E também na assessoria de imprensa da prefeitura, na época. Atuou como docente de língua portuguesa e redação de forma voluntária no curso do pré-vestibular do Rotary Club. Lecionou redação para o concurso do Poder Judiciário no Colégio Objetivo e foi professor do curso de Comunicação Social do IMESB Victório Cardácio, onde eu me formei também como jornalista. Produziu e apresentou o programa Jornal da Manhã na Rádio Bebedouro. Trabalhou de 1984 a 2009 na Gazeta de Bebedouro, onde terminou o seu vínculo empregatício como editor-chefe da Gazeta. Atualmente é sócio proprietário da empresa Irra Comunicação, responsável pela produção de veículos, revista Aqui e Ali, publicação mensal, com circulação em Bebedouro, Monte Azul, Colina, Terra Roxa, Pitangueiras, Viradouro, Jaborandi, toda a micro-região. Atualizado diariamente com textos de próprias notícias, enfim. Ele foi apresentador também, produtor e apresentador, na Rádio Caminho Seguro 107.9, levado ao ar diariamente a partir das 7 horas da manhã, um jornal que ele fazia na Caminho Seguro FM. A empresa do Sr. Eduardo Irra também realiza serviços de assessoria de imprensa e consultoria de marketing. Vocês querem falar com um pessoal sério, que faz um serviço decente,
é com o senhor Eduardo e com as filhas, tá certo? A revista Aqui e Ali é de propriedade deles, belíssima revista. Senhor Eduardo, eu tenho um currículo aqui na Rádio Jabuticabal, atual Vida Nova, de 79 a 84. Gazeta de Bebedouro, de 1 de julho de 84 a 30 de abril de 2009. 24 anos e 10 meses. Repórter, redator e editor. Assessoria da imprensa da Prefeitura de Bebedouro, de 1984 a 90, nas administrações do prefeito Sérgio Tamato e Edno José Piffer. E de 2009 a 2012, na administração do João Batista Bianchini, o italiano, como coordenador. Trabalhou na Rádio Princesa de Monte Azul Paulista, de 1996 até 2008, como comentarista esportivo e como correspondente de Bebedouro, o Jornal da Princesa, programa de radiojornalismo. E na Rádio Bebedouro, de 1998 a 2003, como comentarista esportivo, produtor e apresentador do programa Rádio do Jornalismo às 17 horas. Como eu disse, na Caminho Seguro, em 2005, como produtor e apresentador do jornal 107.9, de segunda a sábado, das 7 às 8 da manhã, juntamente com as filhas, a Carol e a Juliana, né? E o amigo radialista Tominho Silva. Que turma boa, hein, seu Eduardo? Turma boa. Ele foi professor voluntário do cursinho pré-vestibular oferecido pelo Rotary, como eu disse. Foi professor do 3º ano do ensino médio na Coeb, em 2003, na disciplina de língua portuguesa, redação e interpretação de texto. Pessoal, nós estamos falando com um professor de português, então eu não posso errar. Eu já falei para ele que eu erro. Eu erro, né? E aqui eu estou para aprender com ele. É um ícone da comunicação. Foi professor do IMESB também, de 2003 a 2006, na disciplina de edição, radiojornalismo, língua portuguesa, indústria editorial e orientação de TCC. E é o diretor da IRA Comunicação, que é essa empresa que produz a revista Aqui e Ali e tantos outros trabalhos de qualidade. Senhor Eduardo, como é que o senhor deu conta de produzir um currículo tão grande assim? Seja bem-vindo, viu? Muito boa noite a você. Boa noite, senhor Eduardo. O pessoal que está acompanhando pelos vários recursos digitais. É isso aí. Parabenizá-lo por esse trabalho. Muito obrigado, senhor. Que está plugado com o que hoje atrai o público. Isso é muito bom, entende? A gente que está com 71 anos tá novo, hein, costuma dizer que é analógico digital. E muitas vezes sente dificuldades na parte digital, até porque o analógico está fixado na mente, no jeitão de ser. E antes de continuar, muito obrigado pelas referências, entende? Você, amigo Sander, é realmente exagerado. Isso faz aumentar a nossa responsabilidade, mas estamos aí para matar as curiosidades, se possível esclarecer o máximo possível e falar da comunicação social de um modo geral. E não apenas do jornalismo impresso, mas do eletrônico, radiofônico e do digital, não é? Menos TV, que a gente é apenas telespectador, mas também faz as observações, porque o lado crítico sempre acaba aflorando, né? Não é, Sander? Estamos aí à sua disposição, mais uma vez agradecendo. Senhor Eduardo, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez eu peço desculpas por estar assim, afônico, né? Mas eu acho que metade de Bebedouro, com esse tempo seco, está assim. E daqui uns dias eu estou bom de novo com a garganta. Aliás, você tem que estar aí, porque isso. Comunicação só faz quem a tem na veia. É verdade. E na mente. E na mente. Entende? Não se faz comunicação forçado. É verdade. Até porque, do ponto de vista financeiro, salarial, não é lá essas coisas. Vamos ser Realistas, sinceros, né? realistas, né? Tanto que o piso do radialista, há muitos anos, é equivalente a um salário mínimo e meio.
Que coisa. Quem é que vive com salário mínimo e meio, a não ser espalhar as suas atividades em outras para, na soma, conseguir ter uma vida digna? É verdade, senhor Eduardo. É. Infelizmente, no Brasil, infelizmente, o profissional da comunicação não é valorizado. É uma pena, né? E profissionais da comunicação, como o senhor, formado, uma pessoa formada, se qualificou para isso, conhece regras da comunicação, da língua portuguesa, né? Sabe o que fala, como levar a notícia de forma correta, checada para a audiência. Então, esse é um trabalho que é árduo, não é fácil. Checar uma notícia para ver se essa notícia é verdade ou não, checar os fatos, é uma tarefa que desgasta muita energia. Infelizmente, hoje nós vivemos no Brasil, senhor Eduardo, eu vejo que é uma crise de desvalorização dos profissionais da comunicação. Infelizmente. Só que as pessoas se esquecem que sem uma comunicação de credibilidade não se faz nem justiça social. As pessoas precisam da boca, da inteligência do jornalista, do comunicador, para que fale de forma clara, claro, com respeito, com dignidade, mas que fale com os poderes aí existentes, para que provoque reflexão, para que provoque mudança. Nós, comunicadores, jornalistas, nós somos agentes sociais extremamente importantes. É uma pena que no Brasil isso acontece com a comunicação. Sem dúvida alguma, Sander. Aliás, a comunicação é a atividade profissional mais social que existe. Pois é verdade. Pelos seus próprios objetivos. E hoje em dia, como você acaba de observar, existe a generalização. Está muito generalizado e não existe mais, não é que se quer o destaque, não é? Não é isso. Não existe mais aquela classificação em termos de seriedade e profissionalismo na acepção das palavras. Verdade, senhor Eduardo. Então, por exemplo, nas atividades da IRRA Comunicação, principalmente na produção da revista Aqui e Ali, existe toda uma técnica pré-estabelecida, um manual de redação, em que todos os integrantes da empresa produzem os seus textos e imagens, não é? Com base numa técnica única. O estilo é próprio de cada um. E existe, para disciplinar tudo isso, um manual de redação. E é o correto. É o correto. É o correto. Como tinha... Você pegar uma revista, um jornal, eu estou lendo e estou entendendo a notícia. Exatamente. A notícia, ou o fato, ou aquilo que a revista estiver contando, tem que ser coeso. Tem que ter sentido. Infelizmente, hoje nós estamos convivendo, infelizmente isso acontece. Você pega um jornal, às vezes impresso, ou um jornal digital, as posições das informações estão completamente trocadas dentro do texto. Quando não, texto escrito com palavra errada, faltando vírgula, faltando ponto. Exatamente. A língua portuguesa, ela é uma incógnita. Sem dúvida. E por este fato interessante, entende? A língua portuguesa, ela tem as suas exceções muito mais do que a língua inglesa, por exemplo, do que a língua italiana, entende? E isso é que a faz bonita. Coloque uma vírgula em lugar errado. Dá um entendimento completamente exatamente equivocado. Você muda todo o sentido. Todo o sentido. Todo o contexto. Entende? E dificulta para o seu público o entendimento. E se ele entender errado, interpretar errado, a sua comunicação é falsa. Aliás, bastante interessante o tema desse nosso bate-papo. Comunicação sem distorção.
Olha, eu criei esse tema baseado na forma do seu posicionamento profissional. Até onde eu conheço o seu trabalho, senhor Eduardo, o senhor sempre teve uma comunicação pontual. Nem mais, nem menos. Mas sempre com equilíbrio, mas acertando o alvo. Então, essa é uma comunicação sem distorção. O fato como ele é. Mas contado de uma forma correta, decente, e as pessoas não se atentam para isso. Estávamos falando, pessoal, aqui fora do ar, antes de começar o programa, de que hoje na internet o besterol faz muito sucesso. Quando eu falo besterol, não é que a gente é contra a alegria ou descontração, não é isso. Sim. Nem nós somos contra a evolução. A comunicação tem mudado? Tem. Né? Hoje não se faz mais aquela coisa formatadinha, é uma coisa mais liberal, mais tranquila. Descontraída. Mas nem por isso ela pode ser chula. E é isso, por isso que eu trouxe. Não aplicar o profissionalismo. Isso. Entende? Por isso que a descontração está no CPF da pessoa. O profissionalismo está no CNPJ. Isso aí. E hoje é assim. Entende? Você vê os jornais, os telejornais, as brincadeiras que os apresentadores fazem, sabe? Mas tudo dentro do perfil pessoal deles para poder atrair audiência. o público, audiência, entende? Isso é bastante interessante, entende? Porque são os novos tempos da comunicação. Só que não pode confundir com antiprofissionalismo, com comportamento antiético. Né? E com agressão à língua mãe. A gente vê muito, senhor Eduardo, pessoas que não têm a mínima base de uma comunicação correta. Não fez nenhum cursinho aí vamos dizer, pela internet, para entender regras básicas da comunicação. Abre uma live aí no Facebook, no YouTube, no Instagram e sai falando o que quer. E às vezes pode pagar por aquilo que não quer. Olha, Sander, uma história interessante, super real. Na trajetória deste setentão aqui, o cargo de chefe era comum. Você sabe como é que é ser chefe? Chefe é como nuvem. Quando desaparece, o dia fica lindo. Depois de 13 anos de aposentadoria, aqueles que não gostavam do chefe mudaram de opinião. A vida ensina. Mudaram de opinião. E aí, então, você, mesmo depois de velho, começa a colher o reconhecimento. Entende? Olha, senhor Eduardo, mais do que justo. Isso é muito bom. Muito bom, mais do que justo, sem sombra de dúvida. Nós temos aqui comentários à sua pessoa. O Serginho Almeida. Serginho, boa noite. Ele disse o seguinte... Boa noite, Sander. Grande amigo. É bom gente, Serginho. Boa noite, Sander. Ótima escolha, grande amigo Eduardo Irra, para o seu programa. Sua sabedoria, com certeza, enriquecerá a entrevista. E ele completa aqui: tenho o privilégio de conviver com o Eduardo em nossos cafés filosóficos, onde eu aprendo muito com ele. O Cidinho lá da Caminho Seguro, comunicador. Cidinho. Uma excelente entrevista. Poxa, obrigado, pessoal, que está aí participando. Deixa eu dar uma olhadinha no YouTube aqui. Está aqui, ó. Temos aqui duas pessoas importantes. O senhor conhece a Juliana Irra? Claro. Olá, filha querida. Aqui acompanhando a entrevista do meu pai e grande inspiração. Seja bem-vinda, Juliana, viu? E o Laip Bray, não sei se é assim que fala, acho que é. Boa noite, imperdível esse bate-papo. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Olha, senhor Eduardo, a gente tem visto também que a comunicação, de um modo... Tem um monte de gente querendo ser comunicador social. O pessoal fala assim,
As redes sociais democratizou a comunicação. Não sei se o senhor vai concordar comigo, com todo respeito à opinião alheia. Eu acho que deu acesso, beleza, né? Somos um país livre, mas eu acho que bagunçou demais. Fazer uma comunicação responsável e que tenha credibilidade não é do jeito que a gente está vendo na grande maioria das vezes. O senhor concorda, senhor Eduardo? Olha, a rede social, em relação ao termo democratizar, nesse sentido, é preocupante. É preocupante. Preocupante. O termo ideal seria generalizou. E quando você generaliza, você abre as portas para muitos curiosos, Despreparados. E não se exerce o profissionalismo apenas e tão somente com curiosidades e para satisfazer o próprio ego. Você sabe que o radialismo, de um modo geral, a radiodifusão, entende? Mexe com o ego e encobre a responsabilidade de ser profissional. Entende? Por isso, senhor Eduardo, que o profissional, o bom profissional da comunicação, de preferência formado em jornalismo, ele precisa... Um dia um sábio me disse uma coisa, o seguinte: para a gente ser grande, a gente tem que aprender a ser pequeno. E ser pequeno é estar com o nosso ego pequeno. Você pode ser grande em tudo na vida, mas o ego precisa estar sempre pequeno. Porque quando nós deixarmos o nosso ego sobrepor todas as outras nossas grandezas, aí realmente seremos pequenos. E é verdade, né? Lidar com comunicação é um trabalho extremamente importante, sem sombra de dúvida. Nós somos agentes da comunicação social, senhor Eduardo. Né? Nós não somos qualquer pessoa. Deus nos deu o dom da comunicação, mas não é para todo mundo. Não é verdade? E o que mais infla o ego é o microfone. É o microfone. É o microfone. Hoje em dia, as câmeras também, câmera do celular, Sim. se abre, se sente falando com o mundo. Exatamente. E pode ter gente aqui nesse momento nos acompanhando do outro lado do mundo. Tudo bem, mas a gente tem que ser a gente, não perder a nossa essência. E ter consciência que quanto mais você alarga o horizonte da comunicação, maior é a sua responsabilidade e o seu senso de profissionalismo. É tão verdade isso que o senhor está falando, senhor Eduardo, porque às vezes eu encontro com as pessoas na rua, no supermercado, no posto de gasolina, aí pela vida, a pessoa vem: ô, Santo, tudo bem e tal, às vezes nem conheço a pessoa. Olha, eu assisti aquele programa assim, você falou isso, isso e isso. E eu nem lembrava mais do que eu tinha dito, mas a pessoa gravou, né? Então, o nível de responsabilidade de alguém que está fazendo uma comunicação realmente é muito grande, porque nós estamos interferindo na vida das pessoas. Posso te dar um exemplo? O entrevistado aqui é o senhor, mas nós estamos num diálogo de amigos. Eu tenho muito a aprender com o senhor, né? Mas um dia encontrei com uma pessoa dentro do mercado, dentro do supermercado. A pessoa veio e falou assim: estava eu e minha esposa. Dá licença. Depois não. Toda pessoa que vem falar comigo, eu paro, eu dou atenção. A gente tem que ser gentil. Eu posso estar correndo com um monte de coisa. Olha, vamos conversar, vamos ver. Se for meio rapidinho, a gente sempre dá um jeito. E essa pessoa veio falar comigo e falou: olha, um dia você falou assim, 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 e eu ouvi, assisti o que você falou. E eu estava para dar cabo da minha vida. E você me fez parar para refletir. Aí eu falei: você pode repetir o que eu disse? Aí ela repetiu o que eu havia dito. Olha, senhor Eduardo, aquele dia valeu os 4 anos de faculdade, valeu todo o investimento, valeu todo o sofrimento para conseguir chegar na comunicação, valeu ali uma grande recompensa. Uma vida deixou de ser ceifada, porque a gente provocou naquela pessoa reflexão. Somos melhores? Não, somos humanos. Mas a gente teve a oportunidade, através dos recursos técnicos disponíveis, de influenciar de forma positiva na vida das pessoas. Foi para mim, sim, altamente gratificante. Sander,
É preciso ter consciência que o improviso gera maior responsabilidade. É verdade. Quando você improvisa, antes de soltar a voz, pense 2, 3 vezes. Antes de falar. Porque depois de falado, está dito. Está dito. Não tem mais Mesmo como que voltar. você queira voltar atrás, é difícil. É difícil. Porque já saiu. Você não consegue a correção em 100%. É verdade. Entende? Olha, temos aqui um comentário de um amigo em comum. Conhece ele, Mário Gomes de Oliveira Júnior? Opa, grande amigo. Nosso amigo. Aliás, Mário. agradecer a todos esses amigos aí, né, que estão ligando. E tem mais, tem mais Serginho aqui. de Almeida, grande amigo, Mário Tem mais. Gomes. Olha aqui. Entende? Cidinho. Cidinho. Entende? São pessoas que, ao longo do tempo, acompanham o nosso trabalho. Entende? E a recíproca é verdadeira, a gente também acompanha. É verdade. Nossa. Gosta deles. São pessoas do bem, senhor Eduardo. São pessoas do bem. E isso é que é importante. Isso é importante. Entende? Fazer o bem sem ver a quem. É verdade. Olha aqui que o Mário disse. Ó, boa noite, Sander. Seu Eduardo. Atualmente, com a onda autocrática passando pelo mundo, tenho certeza, amigos, a comunicação social é o alvo principal. Ela representa a voz das ruas. É verdade. Verdade, Mário. Obrigado pelo seu comentário. Uma reflexão extremamente importante. Vou ler de novo. Olha aqui, ó. Atualmente, com a onda autocrática passando pelo mundo, tenham certeza, amigos, a comunicação social é o alvo principal. Ela representa a voz das ruas. Sem dúvida alguma. E o político, o Mário tem muito de político, né? Tem que estar consciente disso. Não é qualquer um, sem menosprezar o qualquer um, Sim. que pode encabeçar uma campanha em termos de divulgação. É verdade. É preciso conhecer o cliente, saber dos seus planos, associá-los à cidade e à realidade para poder divulgar com crescimento o seu candidato, o seu cliente, e É não o verdade. candidato. Entende? É verdade, senhor Eduardo. Converso muito com o Mário sobre isso, com o Serginho, com muitos outros amigos, os amigos de rádio, entende? Cuidado com o improviso. E como comentarista esportivo, a gente sempre estava consciente disso. Vai comentar ou criticar determinado lance no futsal, no futebol de campo, no futebol das mulheres, é preciso antes observar a si próprio, conhecimento da norma, da regra e do comportamento do atleta. É verdade. Que eu costumo dizer, se você for fazer um comentário tático, é só assistir à apresentação, ao jogo. O comentário técnico, estude detalhadamente o atleta. Outra observação. Comentar taticamente dentro das 4 linhas não é tão difícil assim. Agora, quando um jogador coça a cabeça, se você conhecê-lo bem, você pode quase acertar ou acertar em 100%. O que ele vai fazer? Se ele está com dor de cabeça ou com piolho na cabeça. É verdade. Então precisa ter isso em mente. Gente. Entende? Você está falando isso de determinado jogador, você não conhece o cara, pô. Entende? O problema é que às vezes a crítica vai para o lado pessoal e pessoal. esquece de ser um comentário técnico, Exatamente. né? Eu já vi muito comentarista esportivo detonar o jogador, que é uma boa pessoa, que é um bom atleta, mas que naquele jogo especificamente não foi tão bem. Somos humanos, tem dia que a gente não está bem. Uma dor de cabeça, uma indisposição,
E aí, aquele comentarista, a nível nacional, televisão, detonar o cara. Ali atleta, se constrói ou destrói uma pessoa. O atleta, ele deve obediência ao técnico, ao treinador, ao árbitro, não é? É verdade. E muitas vezes são pessoas que comandam. Pode não agradar o atleta. Isso influi no seu desempenho. Bom, sem dúvida. E o comentarista tem que ter consciência disso. Entende? Olha, tem uma outra pessoa especial aqui também. Carol Irra. Parabéns pela entrevista, sou suspeita, já que sou sua fã número 1, a primeira filha. E ela completa o seguinte: parabéns, pai, por toda a sua trajetória e exemplo de profissionalismo. Marcelo Rosa, proprietário aqui da CWB Comunicação, infelizmente não tive o prazer de trabalhar com o senhor Eduardo. Ele está se referindo ao tempo de Princesa, porque o Marcelo fez parte na sociedade da Princesa quando ela já era FM, né? Na virada do AM para o FM. Eu acho que o senhor esteve lá na época do AM, né? Sim, na época do AM. É isso aí, Marcelão. Você ia gostar. Senhor Eduardo, é isso que você está vendo aí. Gente séria, que leva tudo direitinho, ao pé da letra, né? Doutora Jaci Sabina Matos, boa noite, seja bem-vindo. A Suzy Bonelli Trevisan, boa noite, uma excelente entrevista. Obrigado a todos que estão comentando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu olhar no YouTube lá, porque sempre atualiza. Tá tudo certo. Olha, você que está nos acompanhando de alguma plataforma aí, porque nós estamos transmitindo em 5, 6, 7 plataformas. Se você quiser fazer o seu comentário, venha no Facebook CWB Comunicação ou no YouTube CWB Comunicação. Comenta ali, porque aí tem condição de eu ler o seu comentário. Sr. Eduardo, breve intervalo, rapidinho, são alguns momentos aqui de participação dos nossos patrocinadores. Momento Saúde Humana Ser, nossa nova parceira e patrocinadora aqui do Diálogo. Cuidado humanizado a qualquer hora e em qualquer lugar. A Humana Ser evoluiu para tornar o seu dia a dia ainda mais fácil e seguro. Raquel, doutora Raquel Zanguetin. Você precisa me passar aquela receita de novo de como recuperar a voz rapidamente. Agora em parceria com a Quality Life, telemedicina 24 horas com médicos e especialistas à sua disposição. Tudo isso com o acolhimento e a qualidade que você já conhece, no conforto da sua casa, na palma da sua mão. Porque cuidar de você e de quem você ama nunca foi tão simples. Fale com a doutora Raquel Zanguetin e saiba mais através do 17 981 76 29 43. Cuidado humanizado ao seu alcance. Vamos ao Momento Saúde aqui no Diálogo com a doutora Raquel Zanguetin. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Uma Nascer Mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Você já percebeu que quando se trata de um idoso, os médicos falam cada hora uma coisa? Cada especialidade acaba puxando para um lado? Um médico que defende a creatina, para dar força e cognição. E tem médico que, proíbe para não sobrecarregar os rins. Médicos, ao menor sinal de infecção, pedem para ir correndo para o hospital. E você já passou pelo constrangimento de chegar no hospital e o médico dizer para você que o idoso tem que ficar em casa, que ali tem risco, que não é qualquer coisinha que vai levar ele para o hospital? Tem médico que indica musculação pesada, fortalecimento de membros inferiores. E aí tem médico que fala: você já viveu, querida, tudo que tinha que viver, agora pode descansar. As divergências não significam erro, significam olhares diferentes. Mas quem fica perdido é quem está aí, no seu lugar, no lugar de quem cuida. Para onde eu tenho que levar? Ei, e agora? Faço ou não faço? E aí, tudo pode desmoronar. E quem paga é o idoso. E é por isso que a gestão de cuidados é essencial. É alguém que integra, organiza e garante que o idoso vai ter um cuidado certo, na hora certa, especialmente para o caso dele.
E é isso que nós fazemos aqui com todo amor. Me chama e eu posso te ajudar. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Uma Nascer Mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Doutora Raquel Zanguetin, aqui com as nossas dicas de saúde. Empresários de Bebedouro, tem um recado para você. Atenção, a grande oportunidade pode virar a chave do seu negócio, está chegando. Desafio Empreendedor. O que é o Desafio Empreendedor? Já passou por 150 cidades brasileiras e 7 países, impactando mais de 25 mil empresários com uma metodologia prática que transforma negócios de dentro para fora. E agora? No dia 11 de novembro, o Bebedouro recebe a nova turma do Desafio Empreendedor, um programa feito para organizar a sua empresa, aumentar o seu lucro e colocar você no controle do futuro do seu negócio. Não fique de fora dessa virada, Desafio Empreendedor em Bebedouro. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o Desafio Empreendedor. O Hugo e o Rafael, eu conheço o Rafael há muitos anos, eles trabalham com esse método Desafio Empreendedor. O que é esse método Desafio Empreendedor? Eu vou falar aqui por cima. Na semana que vem eles vão estar aqui comigo e eu vou deixar com que eles mesmos contem o que é esse método, criado por gente séria, por gente que sabe o que está falando, igual o seu Eduardo está aqui. Gente que não é achômetro, pautado em estudos, em artigos, em pesquisas humanas, comportamentais. O que nós vemos hoje? Existem dificuldades? Existem crises? Existem. Mas também existem sucessos. O que precisa, o que o empreendedor brasileiro precisa, e que nós temos que admitir isso, ele precisa se organizar melhor. Uma empresa melhor organizada, enxuta, com as finanças bem distribuídas, atendendo bem o seu cliente, né, sendo racionalizada, ela vai sobreviver. Então, o trabalho do Rafael e do Hugo não é nenhuma promessa milagrosa, mas é ensinar a esses empresários que são um sucesso no que fazem a se organizarem melhor, entre outras técnicas, tá certo? Tem um vídeo, inclusive, do Hugo, que eu vou pedir que o Michael coloque, que é um spoiler aí, tá? Dá uma prévia do que é o Desafio Empreendedor. E na semana que vem, eles estarão aqui comigo para a gente bater um papo e vou deixar com que eles falem, contem exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Ó, o contato deles é o 34, porque eles são de Minas, tá? 34 98409 6680 ou pelo Instagram, @Hugo Dias. Hugo B. Dias, tá bom? Garanta a sua vaga. Vamos assistir o vídeo do Hugo? Vamos lá. Muitos empresários sonham em ver a sua empresa crescer, mas poucos empresários tomam atitude para transformar esse sonho em realidade. O Desafio Empreendedor já passou por 7 países, mais de 150 cidades e já impactou mais de 25 mil empresários. O programa conta com uma metodologia prática e com resultados transformadores reais para a sua empresa. Agora é a vez da cidade de Bebedouro. No dia 11 de novembro, inicia-se a próxima turma do Desafio Empreendedor. Com o programa, os empresários podem ter aumento do faturamento, aumento do lucro, melhora a gestão da empresa e uma visualização clara dos indicadores financeiros. Não fique de fora. Inscreva-se agora e garanta a transformação que a sua empresa merece. Muito bem. Abraço, Hugo. Grande Rafa. Semana que vem eles estarão aqui conosco. O Cidinho comentou aqui, seu Eduardo. Tivemos o privilégio de ter o senhor Eduardo conosco na Caminho Seguro FM. Olha que bacana. A Débora Souza, boa noite. Boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda. Senhor Eduardo, não se faz uma boa comunicação escrita, falada, televisionada, sem uma boa base da língua portuguesa. É importante com quem quer ir fazer comunicação social que ele tenha conhecimento dessa base, da língua, né, da sua língua pátria, vamos dizer assim. O senhor tem a dizer sobre isso, Eduardo? Exatamente. Não adianta você querer ser um comunicador profissional sem conhecer o idioma do seu país. Entende? E as suas diferentes variações.
inclusive de sotaque. Sotaque. Entende? O Brasil tem muita diferença. Exatamente. Você vai em entende? Minas, é um sotaque, o Rio de Janeiro é outro sotaque, sul do país, sotaque. Nós, paulistas, puxamos o R, por exemplo, porta, né? A gente, é natural isso. É uma característica de cada região. Desculpa cortar o senhor. O sotaque não quer dizer erros gramaticais. Erros Sotaque é pronúncia. de alinhavar as palavras. O sotaque é característico da região. Entende? Isso é muito bonito no Brasil. Sem dúvida. Entende? Volto a falar a respeito de manual de redação. Você tendo o manual, você sabe se você vai pronunciar Roraima ou Roraima, Pacaraima ou Pacaraima. Então, por exemplo, a TV Globo usa a pronúncia original da origem da palavra. Tanto que todos pronunciam Roraima e não Roraima, Pacaraima. Isso tem que estar no seu manual de redação ou de locução. Entende? Outra observação é com relação à aplicação e à colocação das 10 classes de palavras. Não é? Só para recordar, conjunção, numeral, adjetivo, entende? Substantivo, preposição, são 10. Existem até as palavras denotativas, que são aquelas que, conforme a posição na frase, têm uma função morfológica. Por que falar tanto de morfologia? Porque elas alteram o sentido, o conceito e, consequentemente, a mensagem. Apenas um exemplo. Quem diz ir ao encontro, ao, preposição ao, é carinhoso. Ir de encontro é trombar. É choque. É choque. Choque. Não é? Ir de encontro Exatamente. ao seu posicionamento. Entende? Eu vou questionar o senhor. Exatamente. Entende? Determinada casa comercial. São cuidados na são hora cuidados que se tem que tomar. Entende? Quando você fala, é até aceitável alguns erros, mas não esses erros crassos. Nossa. Entende? Como se diz, que está na cara. Entende? O comunicador não tem esse direito. Como profissional, ele precisa se vigiar, se policiar. Entende? Então, eu posso dizer que a escola tal fica na Avenida Raul Furquim, né? Cruzamento com a Lucas Evangelista. Preposição com, errado. Cruzar com é fazer filho. É cruzamento da Lucas Evangelista. Então, esses cuidados, quando você fala num bate-papo informal, tudo bem. Você conseguindo se comunicar, o outro entendeu onde é, o que você quis dizer, tudo bem, aceito. Agora, como profissional, é preciso se policiar. Tem. É porque aquilo que é comunicado, como o senhor disse, né, senhor Eduardo, o que saiu boca fora, não tem mais jeito de voltar. Está errado, vai ficar errado. Você não consegue, na correção, e às entende? Vezes, obter um resultado 100%. Imagine eu aqui, fazendo a sua apresentação, e é claro que o meu texto tem erro. Eu não sou humano, mas... Todos nós temos. Se eu não tivesse tido... Todos. É por isso que errar é humano. Se eu tivesse tido o mínimo de cuidado em fazer o texto em relação à sua pessoa,
seria um desrespeito à sua pessoa. Eu julgo assim. Né? Eu tenho que ter o mínimo de cuidado em fazer o anúncio do meu convidado, a entrevista do meu convidado, de uma forma correta, para que ele seja valorizado como merece e a audiência entenda com quem eu estou falando, e de quem eu estou falando, e da grandiosidade com quem eu estou conversando. Isso é muito importante. Né? Não estou desmerecendo outros entrevistados que passaram por aqui, mas não é todo dia que a gente entrevista um professor de português, né, com conhecimento profundo da nossa língua, e um jornalista, por formação. Então, são cuidados que tem que se tomar, não é, Sandra? Tem expressões também completamente equivocadas. Você ouve falar, a equipe tal está perdendo de 2-1. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo é tolo. Você tem que correr atrás do lucro. É o contrário. Entende? O jogador estava meio impedido. Não, ou ele está impedido ou não está. Existe meio impedimento? Sr. Eduardo, então, imagino que às vezes o senhor ouvindo e assistindo TV, ouvindo rádio, nos dias atuais, assistindo aí pelas redes sociais também, esses vícios de oralidade, que hoje temos muito, e principalmente as pessoas que estão despreparadas para a comunicação, muito vício de oralidade. Ela fala 10 palavras e no meio de 10 palavras ela coloca tipo, então eu tipo aquilo, tipo isso. Assim, ela contamina toda a sua comunicação. Bom, não é nenhuma crítica, né? Não, mas hoje, de forma alguma. Mas hoje, né, Sr. Eduardo? A gente tem que tomar cuidado aqui para não ser antiético. É antiético, não é crítica. Mas isso pode se chamar a deficiência de vocabulário. Quando você não tem o vocabulário apropriado, você está improvisando, você usa isso, tipo. Mas fica nós temos um político aí que fala, sabe. Toda hora sabe. Isso tem que tomar cuidado com isso, entende? Porque a repetição em hora inadequada é cansativa. Então, o que acontece quem está do outro lado? Fecha o jornal, desliga o rádio ou muda o canal da TV. Fica cansativo. Meu Deus do céu. Como você vê falar em muito televisão, né? Televisão é a emissora. O que você tem em casa é televisor. Eu comprei uma televisão para colar na minha casa. Não. Eu comprei um aparelho. Quem comprou televisão comprou uma emissora. É verdade. A gente tem que estar atento para isso. Preço, né? Preço caro e preço barato. Caro e barato é o produto ou o serviço. O preço é alto ou baixo. Às vezes umas frescurinhas que você, tudo bem. Agora o profissional, não. Né? Sr. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta agora, o senhor fique à vontade, se o senhor queira responder ou não. O que levou o senhor a decidir trabalhar com a comunicação social? Professor, jornalista, lá atrás. É o seguinte, eu, antes de fazer comunicação social, fui reprovado 2 vezes no vestibular de agronomia e 1 vez no vestibular de zootecnia. Por quê? Em Jaboticabal tem a Unesp com esses cursos. E meus pais eram horticultores. Daí a influência. Hoje, dou graças a Deus que não fui aprovado, porque não estaria exercendo
nem a profissão de engenheiro agrônomo, nem de zootecnista. Não estaria. O senhor ama a comunicação social, senhor Eduardo? Porque da forma Uma que o irmã senhor... minha, já saudosa, a mais velha, chegou e disse: Edu, que era o meu apelido, você gosta tanto de língua portuguesa, gosta de escrever, por que não presta vestibular na UNAERP? Ela me salvou. Posso te fazer uma outra pergunta? O senhor acredita em Deus? Muito. O senhor acha que tudo isso que aconteceu foi desígnios de Deus para trazer o senhor fazer aquilo que o senhor realmente ia gostar de fazer? Tem muito de desígnios, entende? Eu costumo dizer, quando se diz Deus, Jesus Cristo, independentemente de religião. Certo, tá certo. Porque nenhum dos dois tinha religião fixa. É verdade. Qual era a religião de Jesus Cristo? De Deus, De Deus. não é? É verdade. Então, não se pode fazer essa mistura. Entende? Nós vemos na sua vida que o seu comportamento é sempre de muito equilíbrio, muito cuidado, mas de muita observação. Nós estamos aqui num bate-papo, né? Mas eu vejo que o senhor está observando tudo. Observando até o que eu estou lhe perguntando. Né? Aliás, o comunicador é um observador Nato, né? na acepção da palavra. Entende? E a gente acaba sendo até crítico, né, senhor? Porque o ambiente também faz a comunicação. Faz. Entende? É verdade. Principalmente na hora de uma entrevista. Você sai com uma pauta, existe a chamada reunião de pauta. Existe a função de pauteiro num veículo de comunicação. Só que cabe ao repórter alterar a pauta conforme o ambiente, os acontecimentos. Não dá para ficar engessado, né? Não dá. Não dá. Você vai fazer uma entrevista com o prefeito sobre a construção de uma estação de tratamento de água. De repente entra alguém lá e dá um tiro no prefeito. Você tem que mudar a pauta. Mudou tudo. Na hora. Na hora. Entende? E isso é da vivacidade e vivência do repórter. Então, de todas as funções, a do repórter é de suma importância. Sem ele, não sai o restante do serviço. É verdade. Então, o repórter tem a liberdade e a obrigação de alterar o roteiro. Entende? Ele está vivendo o fato. Exatamente. Está vivendo o fato. Entende? E isso precisa ser conscientizado aos alunos de comunicação, aos principiantes. Não, meu chefe falou para fazer isso. Não existe isso. Em comunicação social não existe. O que manda é a regra. Exatamente. O que manda é a regra. Qual é o certo? O que a regra diz. Comunicação social, como o senhor disse, tem sim a impressão daquela pessoa, né, daquele profissional, daquele ser humano, que é a impressão dele. Mas a regra básica, ela existe. Pessoal, nós vamos, senhor Eduardo, para um breve intervalo. Não vamos demorar, não. E a gente volta para esse nosso bate-papo. Não sai daí, não. Nosso papo tá bom demais. Depois até vou fazer umas perguntas para o senhor Eduardo aqui sobre política. O senhor topa, senhor Eduardo? Pois não, claro. É importante. Jornalista, pessoa que sabe o que está falando, sábio, né? É importante saber o ponto de vista dele sobre a nossa política nacional, estadual e local. Vamos ver, tá bom? Sai daí não, a gente já volta rapidinho. Até já. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis.
Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Tem empresário de bebedouro que já garantiu sua vaga e vai descobrir com clareza como ter resultados na sua empresa. E dia 10/11 começa aqui em Bebedouro a próxima turma do Desafio Empreendedor. Quer sentir essa mudança dentro da sua empresa também? Então clique no botão, garanta a sua vaga e vamos trazer transformação para a sua empresa. Novembro Especial Aciado, da saúde do homem, da Black Friday, da continuidade da campanha Essa Moto é Minha, em parceria com a Iguatemi FM, Massa FM e Sim Comércio, do acolhimento de novos associados com desconto de 50% nas 3 primeiras mensalidades. Promoção Novembro Especial Aciab, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montresor. Olá pessoal, aqui é o Kleber Montresor, consultor da CRM Gestão de Frotas. Vamos dar sequência ao nosso último vídeo sobre cuidados no trânsito para os motociclistas. Vamos ao vídeo. E depois de um dia de sol como esse, no final da tarde sempre vem a temida chuva. E agora, o que muda para você, motociclista? Como se comportar com o piso molhado? Na chuva, tudo muda. O pneu adere menos e acaba ficando mais escorregadio, o que vai impactar diretamente na frenagem da moto. Vai ter que fazer frenagens mais programadas e mais sensíveis. Para o motociclista, é importante colocar roupas que protejam da chuva. Vai aliviar o desconforto. Outro detalhe é que durante as chuvas o nosso campo de visão fica reduzido, a visibilidade é prejudicada. Tem que tomar cuidado também com as sinalizações horizontais, aquelas pinturas no solo. Quando elas estão molhadas, elas se tornam muito escorregadias. A chuva também esconde alguns perigos. Buracos na via, irregularidades ou até objetos. As poças d'água podem esconder. Uma outra coisa importante é reduzir a velocidade. O excesso de velocidade, além de dificultar uma possível frenagem, ainda pode te ocasionar uma aquaplanagem, que é quando o pneu não consegue drenar a água que está ao solo e perde o contato com o solo escorregando. Desacelere. Bom pessoal, então essa foi a última dica sobre segurança no trânsito para os motociclistas. A partir da próxima semana, aqui no Diálogo, você vai acompanhar uma série de dicas para os motoristas condutores de veículos. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima semana. Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montresor. Muito bem, o André trouxe aqui um café para o meu entrevistado. Está aqui um cafezinho, muito bem. Quase que a câmera pegou o André. Pessoal, Mega Serviços Imobiliários, Michael. Uma casa à venda aqui no bairro Santo Antônio. Valor R$250 mil. Tem arte aí, Michel. Se você puder colocar, 3 quartos, banheiro, sala, escritório, garagem coberta, lavanderia. Fale com a equipe da Mega Serviços Imobiliários através do 17 99125 8557. Pode pôr a arte toda. Pode sumir comigo daí, Michel. Que a arte é mais bonita do que eu. Essa casa está à venda por R$250 mil. Mega Serviços Imobiliários, através do 17 99125 8557. Escritório, garagem coberta, lavanderia, sala, banheiro, 3 quartos. Jardim Santo Antônio, mas é uma posição, ela fica numa posição privilegiada do bairro. Tá certo? Muito bem. Bom, amanhã, toda sexta-feira, nós temos aqui o videocast de Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. O tema é sempre direito,
Mas dentro do direito tem tanto assunto, gente, tem tanta dúvida. Cada semana é um entrevistado diferente, tá certo? Então não percam amanhã, a partir das 20 horas, com a doutora Sabina Matos, aqui em todas as nossas redes sociais, assim como você está assistindo o Diálogo, você vai estar assistindo amanhã o Direito Sem Dúvida. Muito bem, doutora Sabina Matos, amanhã eu vou estar acompanhando o seu programa, hein? Tá bom? Alguém sabe, eu vou brincar aqui, dizem os brincalhões que se você, viu, Michel, você engolir um gato e puxar para o rabo, limpa a garganta. Ele vem arranhando, fica limpa a garganta. Ai, gente, ninguém merece esse tempo seco, né? Precisa começar a chover logo, aí acaba tudo isso, né, seu Eduardo? Muito bem. Seu Eduardo. São as crendices. São as crendices populares aí. Quando me perguntam, Eduardo, você acredita em benzimento? O senhor acredita em benzimento? Acredito. Sabe por quê? Cura. É a fé da pessoa, não é? A saudosa dona Emília me curou de muitos cobreiros. Atravessava a rua, pegava uma folha de mamona lá, sei lá. Arruda, uma coisa assim. Sarava. Como é que eu não vou acreditar? Não. Deus age nos grandes e nos pequenos detalhes. Não é verdade, senhor Eduardo? Eu perguntei isso para o doutor Mauro Chaim, em Monte Azul. E aí? A resposta é, não cura, Eduardo. Cura. Então. Falou, é uma pena que as benzedeiras não existem mais. Que é uma pena, né? É uma exatamente. cultura que não foi levada à frente. Que pena. Exatamente. Né? Hoje é difícil encontrar. Senhor Eduardo, todo comunicador... Pode falar, André. Muito bem. Então vamos colocar aqui. Eu estou prolongando um pouquinho, porque a pergunta que eu vou fazer para o senhor aqui é sobre política. Então estou enrolando um pouquinho para segurar o pessoal na audiência. Senhor Eduardo Irra, como comunicador social, professor, um homem inteligente, esclarecido, de senso crítico apurado, nós temos que ser assim como jornalistas. O que o senhor acha da atual política do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade? Em termos de país, há uma necessidade urgente de deixar um pouco de lado o partidarismo e governar ou legislar com base na realidade do espaço do país, do estado ou do município. Muitas vezes, por se ficar atrelado demasiadamente ao partido e sua filosofia, quem perde é o cidadão comum, seja do país, do estado ou do município. Então há necessidade de se legislar nesse sentido, para se dar maior liberdade ao político para poder fazer o bem sem ser advertido pelo partido. O senhor acha que essa questão partidária trava o político? Trava. Ou seja, você não vai poder fazer uma aliança com aquele outro político em prol da sua cidade, do seu estado, do seu país, porque você é de partido diferente. Ou você muda de partido, renuncia, ou vai ser multado, até financeiramente. E com isso, a imagem do político é comprometida, porque ele foi desobediente. E isso é que tem que acabar, na nossa opinião. O senhor está Há certo. como mudar isso? Cabeça é feita para pensar. Não é só para carregar cabelo, né? Exatamente. Entende? Então há necessidade, em termos até de municípios, se vê isso. Entende? O que o senhor acha, senhor A Eduardo? revista vai publicar uma matéria com a retranca política, agora na edição de outubro, em que o vereador faz a seguinte observação.
é mais fácil ser oposição do que situação. Por quê? Você fica preso ao governo quando você é situacionista. Então isso precisa ser corrigido. Entende? O senhor acha que essa polarização que existe no nosso país hoje é de origem partidária ou é de origem do fanatismo das pessoas, das lideranças políticas? Mais do fanatismo. Entende? E esse fanatismo leva ao estrelato. Então, cada um dos partidos que estão aí por cima, na mídia inclusive, tem o seu astro ou a sua estrela. E sem ele, entende? Não há eleição e muito menos reeleição. Por causa desse fato é que se trabalha pela anistia geral, entende? Por exemplo, é que se trabalha pela reeleição, porque o segundo colocado não consegue superar as urnas. E esse individualismo em cima de determinado líder, muitas vezes entre aspas, prejudica o país e, consequentemente, o cidadão do país. Sem dúvida. Quem sofre sempre é o povo. Exatamente. Porque os resultados, o ponto final da decisão, qualquer decisão política, o ponto final é o povo. O maior sofredor é o povo. Se você vê em nível federal, os dois astros, estrelas aí, o segundo lugar consegue a mesma quantidade de votos nas urnas? Está muito longe. E se não for reeleito, não manda. Fica no ostracismo. Fica. Ou dando opiniões à torta e à direita. Que na grande maioria das vezes não são acolhidas. Exatamente. São desprezadas. E que às vezes são até boas Quem opiniões. manda sou eu que estou sentado no trono. Não é? O senhor acha que isso é democracia, senhor Eduardo? Então, isso fere o comportamento democrático, como já foi dito aqui no início do nosso bate-papo. Entende? Democracia é sinônimo de liberdade. Inclusive, principalmente, do ponto de vista do partidarismo. Eduardo, você está querendo muito. Acredito que não. Toda pergunta tem que ter uma resposta consciente e coerente com o bem-estar social. E não apenas econômico-financeiro. Senhor Eduardo, o senhor acha que as equipes de comunicação, assessoria de imprensa, que trabalha para os políticos, presta serviço para os políticos, que são empregados dos políticos, o senhor acha que eles fazem uma comunicação social com regras básicas de tudo aquilo que a gente já conversou até agora? Ou eles fazem aquilo que o candidato, que o chefe quer? Até o texto é diferente. Determinada, por exemplo, emissora de TV, quando é voltado para a direita, tem um comportamento, uma entonação nas apresentações, no tempo de duração da matéria, e quando é da esquerda, tem outro comportamento. Então, quem for observador de pormenores, de detalhes, acaba acertando se determinado veículo torce para A ou para B. Se é tendencioso ou não. Se é tendencioso ou não. Essa tendência, senhor Eduardo, o senhor acha que tem a ver com financeiro, com grana? Tem muito a ver. Interesses. Mais financeiro do que ideológico.
Exato. Nós aprendemos na regra da comunicação de que o comunicador, o jornalista, ele precisa ser imparcial ao narrar, ao contar um fato, respeitando, claro, pessoas e situações, mas ele tem que ser imparcial. Na sua opinião, o senhor acha que essa imparcialidade no Brasil existe? O senhor acha que realmente o jornalista tem a oportunidade de trabalhar de forma imparcial dentro de um veículo que é chefe dele, que manda nele, que paga ele e que às vezes é tendencioso? Do ponto de vista da informação em si, né? Que, quem, quando, onde, por quê, os 5 itens lá, tudo bem. Você consegue uma certa imparcialidade. Ou até 100% de imparcialidade. Agora, do ponto de vista da produção do texto e da entonação ao falar, a comunicação ao microfone, é complicado. Se você observar bem, você descobre a tendência. Me perguntaram dias atrás, o que você acha do Donald Trump? Eu falei, é o seguinte, quem você tem que ouvir, Eduardo? Você tem que ouvir o cidadão comum americano, norte-americano, para ser mais específico. Mas por que, Eduardo? Porque ele diz sem influências. Então, um canal de televisão entrevistou uma cidadã comum dos Estados Unidos. Você acha do Donald Trump? A resposta dela é a minha. Ele cada dia diz uma coisa, um dia ele diz, no dia seguinte ele desdiz. Este é o presidente dos Estados Unidos. Se você pensar bem, Sander, ela foi sincera. É assim, ela foi sincera. É verdade, ela foi sincera. Ela não tem compromisso com ninguém. Então, quando me perguntaram, eu falei, então ouça as entrevistas do cidadão comum americano. Que está vivendo debaixo da destra daquele governo. Exatamente. Entende? Está vivendo aquela realidade. Exatamente. Entende? Então, às vezes, existem determinados programas, como tem aí na rede social, o Bom Dia Ministro. Eu não perco meu tempo. Ele vai agradar o patrão. Senão ele é divertido. Então é complicado. É difícil trabalhar num veículo assim, né, seu Eduardo? Difícil. É difícil. Agora, tem tendências, né? Uns são de direita, outros de esquerda. Para a gente que recebe a informação com este pensamento, com esse tipo de observação, é uma coisa. Eles querem convencer o cidadão que não observa isso. Senhor Eduardo, o senhor acha que o povo, de um modo geral, não vou dizer só do Brasil, não. Eu acho que do Brasil, o povo, por ser um bom coração, pode ser que a minha imagem, a minha percepção da imagem do povo esteja equivocada, mas, de um modo geral, o povo brasileiro tem um bom coração. O senhor acha que ele, por ser bom coração, trabalhador, honesto, de muito boa fé, ele se torna presa fácil como massa de manobra política? Torna-se. Porque o cidadão brasileiro, ele tem, na sua essência, a bondade e a generosidade. Ele é um campeão ao recepcionar as pessoas, seja quem for. É claro que existe discriminação, preconceito, mas o brasileiro, de um modo geral, ele é bom nesse sentido. É verdade. Ele é craque nesse sentido. Entende? E você precisa saber separar as coisas nesse aspecto. Entende? É preciso abrir as cabeças para saber refletir em termos de posicionamento em relação ao progresso e ao desenvolvimento do país.
Difícil chegar a isso? Não é fácil, mas não impossível. Entende? Sr. Eduardo, o senhor acha que uma emissora de rádio de grande porte ou de televisão que nascesse no nosso país realmente com uma posição de imparcialidade, ela conseguiria sobreviver? Difícil, do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, entende? Porque até há certos patrocinadores que não patrocinam por causa da posição do veículo. E outros patrocinam. Justamente por causa da posição do veículo. Exatamente. Exato. Então é feito um estudo. Onde que eu vou faturar? Onde que eu posso atuar aqui? Onde que eu posso atuar? Eu tenho que entrar agradando quem? E sabe o que o patrão fala? Se eu não fizer isso, você não recebe seu salário. Então faz o que eu mando e obedece quem tem juízo. Isso. Funciona obedece assim. Quem tem juízo. Meu Deus. Olha, nós temos mais manifestações aqui. A Flávia Vieira, boa noite a todos. Flávia, seja bem-vinda. A primeira dama da minha vida, Aparecida Lopes Ascencio, boa noite a todos. Minha querida, seja bem-vinda. A Sueli Carizio, boa noite a vocês. Sueli, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum comentário aqui do YouTube. Espera aí, vamos lá. Aqui. Pessoal, ao vivo é assim. Aqui. Olha aqui. E a minha filha, a Camila Ascencio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Sr. Eduardo, nós estamos caminhando para o momento final do nosso bom bate-papo. Inclusive, aprendi muito com o senhor, sem sombra de dúvida. O senhor é muito rico de sabedoria e de informação. E é tão bom a gente aprender com quem sabe. Meu pai, finado pai, diz o seguinte: meu filho, quer ser grande, encoste do lado de quem sabe fazer e de quem faz correto. É verdade, é verdade. Sr. Eduardo, tem alguma pergunta, alguma coisa que o senhor queria dizer que eu não perguntei? Olha, já que você falou em Sueli Carizio, e para falar em nível municipal, há necessidade urgente de o público feminino estar representado na política. Da nossa cidade. Em Bebedouro. A cidade de Coração nunca teve uma prefeita. Poucos vereadores. Já tivemos 4 vereadoras, hoje só uma. Só uma, que é a Ivanete. Que é a Ivanete Xavier. Que é uma liderança. Sim, não a conheço pessoal nem presencialmente. Mas ela faz um bom trabalho. Mas há necessidade de elas também adentrarem na política, se candidatarem e fazerem frente aos adversários, com verdades e com ideologias próprias. Há necessidade. Olha, pessoal, a dica. E olha, Sr. Eduardo, vamos ser sinceros, as mulheres, em alguns aspectos, fazem muito melhor do que nós homens, não é verdade? E se tratando de tratativa, cuidado com as vidas, mais sensibilidade com as pessoas, elas têm um posicionamento nato com isso, não é verdade? Exatamente. As mulheres não podem se limitar, às vezes. Se meu marido for eleito, eu sou a primeira dama da cidade. Primeira dama, sem menosprezar o Fundo Social, preside o Fundo Social. E só, né? Vive de fazer caridade. E a cidade não é só isso. Precisa de muito mais das mulheres. Na gestão, inclusive. Inclusive, entende? Então há necessidade de se acordar para isso. Entende? Ter o público feminino. No esporte, as mulheres estão sobressaindo. Então. Campeonatos femininos de futebol, e não de futebol feminino, que não existe.
Futebol. Existe futebol de campo, futebol social, futebol de salão. Pode jogar homem ou mulher. Então, no esporte, as mulheres têm sobressaído, subido ao pódio. E na política, não. Principalmente em nível, na esfera municipal. Então, há necessidade disso para combater um pouco os vícios políticos da cidade. Entende? E é preciso acabar com aquele político que se elege à custa do dinheiro do patrocinador. É preciso se eleger a custo de suas intenções, ideologias e planos de governo. Planos de governo. E que esse plano de governo não se limite ao quadrilátero central. É preciso ir para os bairros. Tem muito político aqui que, se não ligar o GPS, não sabe ir lá no alto da Chácara Paraty, por exemplo. Não conhece as estradas rurais do nosso município. Exatamente. Eu sei de político da nossa cidade que não conhece as estradas rurais do nosso município, que dão acesso aí, que precisa de, sabe? Você vai falar com ele e fala, mas onde fica isso? Ora. Você não mora aqui? Fala, fica no município de Bebedouro, você sabia? É complicado. Então, o que se conclama é isso. Não sei se você concorda, Sandro. Não, concordo, claro, sem sombra de dúvida. Mas há necessidade de diversificar para poder dar mais chances de escolha. Não é que quem está aí é ruim. Ninguém está falando isso. Entende? Mas a diversidade melhora a qualidade. Não, e tudo é cíclico. Precisa encerrar um ciclo para começar novos. Talvez o novo ciclo não seja tão bom, mas a oportunidade tem que existir. E talvez o novo ciclo que comece seja bom. Então, é necessário renovação, sim, em qualquer momento da era humana, né? Assim como na política. Tem necessidade de renovação. E as pessoas precisam ser abertas ao erro. Vou contar uma breve história aqui. Eu fiz assessoria de imprensa da prefeitura de 3 prefeitos e 4 administrações, que o seu PIFER foram 2. Aliás, 10 anos de PIFER, né? Uma de 6 anos e outra de 4. Numa das assessorias, eu fui falar com a primeira-dama, falei assim, a senhora não pode fazer o que a senhora está fazendo, sabia? Vai sobrar para o seu marido. O que eu estou fazendo? A senhora está levando a sua filha ao colégio com o carro do Fundo Social. O inimigo vai ver, filmar e fotografar. Ela simplesmente fechou a cara comigo. Quer dizer, não estava aberta ao erro. O senhor acha que nesse momento sobrepôs o ego? Sobrepôs o ego. Eu sou a primeira-dama, sou a mulher do prefeito e tenho direito ao carro do Fundo Social. Tudo bem, mas não para levar a filha no colégio. Tinha que ter encarado isso como conselho, cuidadoso, inclusive. Exatamente. Então, precisa ser aberto a essas coisas, a experiência do outro. Se você errar, eu vou perguntar para o Sander o que ele acha disso. É verdade. Entende? Eu tenho um amigo aqui, me permite falar o nome dele, o Serginho, a gente está sempre conversando sobre isso. Fica à vontade. Serginho, o que você acha disso? Não faça isso, Eduardo. Não faça isso porque não vai dar certo. Como eu também falo, não faça isso, Serginho. Nos nossos cafés filosóficos.
Nós somos sinceros um com o outro. Sem dúvida. E nunca ninguém ficou ofendido. Não, e a gente precisa dessa sinceridade. Sim. Né? Olha, eu acho que esse caminho não é legal. Duas cabeças pensam melhor do que uma, sem sombra de dúvida. Então a cidade tem lideranças, né? As entidades estão praticamente zeradas, né? Infelizmente, as entidades sociais, lojas maçônicas, mas nós temos outras lideranças aí que podem se sobressair. Podem. O que se lamenta é o zeramento de entidades sociais, até de clubes de serviço, que antes tinham mais força política, inclusive. Hoje, entende? Estão cada vez mais enfraquecidas, lamentavelmente. O senhor acha, senhor Eduardo, que os políticos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, eles têm o seu mandato como a prefeitura é minha, a equipe é minha, não é nosso, não é da cidade. Eles se colocam como donos do cargo, dono da equipe, dono da prefeitura, e talvez a coisa tinha que ser diferente. Eu tenho que me colocar como servidor do povo. Talvez o comportamento fosse esse. Pode falar, André. Eu vi, eu já vi, eu vou ler. Exatamente, certo? Eles não se dão à função de governar para o cidadão. Eles se apoderam do cargo. Isso é muito ruim. Muito. O senhor acha que o momento agora, de agora em diante, senhor Eduardo, seria importante que nós, comunicadores, trouxéssemos as pessoas a essa reflexão em Sim, dizer que os sem políticos dúvida. que são eleitos pelo nosso voto, eles estão lá para ser servidores do povo, claro, para gerir país, cidades, municípios, no estado, beleza, estão lá para isso, mas que eles vejam o interesse do coletivo e não o seu próprio interesse. O senhor acha que a gente, de agora em diante, tinha que intensificar isso, Eduardo? Tinha que intensificar, embora há uma dificuldade, que é o fato de, em muitas cidades, os políticos estão comprando os veículos de comunicação. Comprando na acepção da palavra. Eles são donos. São donos de emissora de televisão, de rádio. Aí o funcionário tem que fazer o que ele manda. Isso Como não tem TV no interior, eles compram emissoras de rádio. Entende? Porque pela emissora de rádio, eles conquistam o cidadão comum. Muitas vezes não lê um jornal, mas ouvem em rádio. Senhor Eduardo, o senhor acha que uma das pobrezas do povo brasileiro, vamos dizer assim, gente, e eu não estou generalizando, tá? Um dos fatores de pobreza do povo brasileiro é a cultural. O senhor acha que o povo brasileiro não se interessa por em tudo passa a educação, né? Por tudo. Ler mais, se informar melhor. A educação está presente em tudo. Até para ter conhecimento dos seus direitos. Exatamente. Entende? Quem não é educado nesse sentido, não tem cultura alguma. Entende? Vai engolir o que o outro mandar. Sim. Primeiro vem a educação, depois a cultura. Entende? Mas você quer dizer que o engraxate não tem cultura? Ele tem. Dentro da profissão dele. Dentro da função dele. Entende? Por isso que eu falo, não menospreze o profissional. Se você não gostou do eletricista, contrate outro. Mas não fale mal dele. É verdade. Entende? Então tem isso que precisa ser conscientizado a respeito disso. O Marcelo Rosa disse o seguinte aqui. Qual foi o maior desafio dentro da política que o senhor viveu sendo um jornalista? Com o posicionamento que o senhor tem, de seriedade, de transparência. Qual foi o maior desafio que o senhor teve dentro da política? Olha, foi no início da profissão em Jaboticabal.
Eu estou em Bebedouro há 41 anos, dos 46 de profissão, por causa da política. Eu era repórter, pegava a Brasília da emissora de rádio e ia fazer reportagem em bairros pobres, onde as pessoas reivindicavam ao prefeito e, consequentemente, criticavam o prefeito. O prefeito da época, que foi meu professor de educação física, chegou para o dono da emissora: ou você manda esse japonês embora, ou eu corto a verba da emissora. Meu Deus. Para onde que eu ia? Eu não ia ficar em Bebedouro, eu ia para Campo Grande. Por quê? O Bosco, filho da dona da Faculdade de Educação São Luís, dona Iracê Miriam de Castro Martins, trabalhava na TV Morena, em Campo Grande. Campo Grande. E a dona Iracê, ao saber disso, ligou para o Bosco. O Bosco perguntou o seguinte: pergunte para o Eduardo se ele tem formação acadêmica e registro profissional. Ele tem. Então fala para ele juntar as malas e vir para cá. Que a TV Morena tem várias emissoras de rádio, tem a TV, eu arrumo um lugar para ele trabalhar. Só que precisa ter registro. Em Bebedouro, meu ex-diretor, finado Geraldo Cunha, ficou sabendo, através de um amigo, parente de Jaboticabal, que contou a história para ele. E eu vim para cá. O Geraldo Cunha falou: você vai a Monte Azul Paulista fazer uma matéria para mim, com o prefeito de lá e a primeira-dama. O jornal era semanário, a Gazeta. Falei: tudo bem, senhor Geraldo, vou lá. Já vou direto da minha cidade para Monte Azul. Quando que eu tenho que entregar essa matéria para o senhor? O jornal é semanário. Mas não é por isso, não. Você vai na segunda-feira, quarta-feira você entrega. Eu fui lá, entrevistei o prefeito da época, que era até um baiano, não me lembro o nome dele. Baiano de nascimento. Fiz a entrevista com ele, tirei as fotos, naquela época a foto era de filme. Filme, né? Ele falou: meu escritório é ali, ó. Se você quiser ocupar ali, pode ocupar ali. Fiz o texto na máquina de datilografia. Na volta, entrei em Bebedouro. Entregou o texto para ele, o seu Geraldo. Ponto, e o filme. Ele assustou. Nossa, já está pronto? E aí eu conquistei. Agilidade e pela competência. Pela agilidade. É porque aí eu vim para cá. Hoje conversar. O assunto era factual. Conversar com ele, com o prefeito da época, era o seu Sérgio Stamato, né? E se eu te falar um negócio, somando o jornal de lojistas que eu fazia, uma página no Jornal da Cidade, a rádio, lá, eu ganhava aí uns 5, 6 salários mínimos. Eu disse para minha mulher: eu estou cansada aqui, eu vou para Campo Grande. Sabe quanto eu pedi? Salário? 15. 15 salários mínimos. Sabe o que o senhor Geraldo disse? Você faz assessoria de imprensa? Já fiz em Jaboticabal, né? Então você pode trabalhar um período da manhã ou da tarde na Gazeta e depois na assessoria de imprensa da prefeitura. A Gazeta te paga 8 salários e a prefeitura 7. Falei: peraí, senhor Geraldo. E se o prefeito se invocar comigo e me mandar embora?
ou não for reeleito? E aí? Sabe o que ele respondeu? A Gazeta paga os 15 para você. Falei, então tá fechado. E segurança, né? É bom tratar com quem tem palavra, né, senhor? Então tá fechado. Essa é a verdade. Olha, Campo Grande perdeu um grande professor e jornalista. Campo Grande. E Bebedouro ganhou um grande jornalista e um grande professor. Não estaria lá. Aliás, o professor Manuel Isidoro, grande no livro Gente que Faz, ele conta essa história que eu passei para ele. Que bacana, registrado na história. Ele conta essa história. Seu Uma Eduardo... coisa que está acabando, né? São os colunistas. Bebedouro, e é tão especialmente gostoso você ler uma coluna bem feita. Teve muitos colunistas de primeira que hoje não tem mais. Vou citar um nome, Eurico Medeiros, pai do Eurico Medeiros Júnior, do médico. Ele escrevia as colunas toda semana e o último parágrafo era o mais interessante. Então ele conseguia puxar o leitor até o último parágrafo. Vamos ver como é que o doutor Eurico está concluindo o texto dele. Entende? Teve o Bertrando Molinari, de São Paulo também. Sim, Bertrando. Vou te contar só uma história Bertrando do Eurico. Molinari. O Eurico falou, num dos textos dele, que Bebedouro teve muita sorte de os tropeiros pararem a tropa para os animais beberem água. Daí o nome Bebedouro, ali perto da Estação Cultura, ali. Aí ficou todo mundo curioso, porque Bebedouro podia ter outro nome. Aí o Eurico Medeiros termina o seu texto com isso. Ele dizia que aqui, Bebedouro, tinha uma variedade de capim que cheirava mal. Tinha um cheiro ruim. Então ele falou, a cidade podia chamar Catinguda. Assim que ele terminou. Outros textos, né? O Bertrando também escrevia muito bem. Bertrando Molinari. Eu tive a honra de ter conhecido, feito amizade com ele, sou Bertrando Molinari. Inclusive, ele era radioamador. Lembra disso? Era. Bertrando Molinari, radioamador. Eu fui radioamador uma época e fiz amizade com ele. E ele era um homem inteligente, uma pessoa fina, boa cultura. Manuel Isidoro foi colunista. Fauzi, Mustafa Bassi, foi colunista. Escrevia muito bem. Muito bem. Entende? E hoje não tem mais, né? O Pena lá, trabalhava com teatro lá, chama o Pena, não lembro o nome dele. O Rogério? Não, não é o Rogério. Não. Família Pena ali na 15 de novembro ali, esquina da praça ali. Estou tentando lembrar o nome. Estou tentando lembrar o nome dele também. Também escrevia muito bem. Muito bem, né? Eu conheceu a Dona Zinha Junqueira? Dona Zinha. Em frente à Gazeta. Quando eu cometi algum erro, ela chegava no balcão, Eduardo, vem cá. Vem cá. E eu sempre agradecia ela. Errava? Normal, somos humanos. Claro, ela ia me corrigir. E que bom, porque ela estava acompanhando o seu trabalho, torcendo pelo senhor. Não é isso, Eduardo? É tão bom quando a gente tem pessoas assim. Era grande amiga do Frei Eduardo Chagas Nitac. É verdade. Seu Eduardo, acho que a gente teria assunto aqui para a gente falar muito tempo. Mas o nosso diálogo que começou hoje não vai terminar nunca mais. Quero te agradecer muito, pedir desculpa
a quem está acompanhando pelas... Não, a nossa audiência está alta. Entende? A nossa audiência está bem alta. Pelas inconsequências aí, tudo, mas tudo certo. Tudo saiu com muita sinceridade. Sem dúvida. E o nosso diálogo é assim, imparcial. Sim. Se tem uma coisa que o nosso parceiro, que é o Marcelo Rosa, nos dá aqui, é liberdade para trabalhar. Quando ele nos fez o convite para trazer o diálogo para cá, o meu primeiro pedido disse o seguinte: Marcelo, eu quero ter liberdade para mim trabalhar, porque a comunicação para mim é um prazer. Eu não sei tudo, estou aprendendo todos os dias, né? Mas eu fui me qualificar para isso. Sim. Então, Marcelo, eu quero ter liberdade para mim trabalhar. Claro que fazer comunicação também é ter bom senso, tenho consciência disso. Mas eu estar num veículo que eu não me sentir bem, não me sentir acolhido, não ter liberdade para trabalhar, para mim não dá. Ele falou: não, Sandro, eu também penso exatamente assim. O dono do diálogo é você. Eu te ofereço a estrutura e você conduz o diálogo. Você é o jornalista. Você tem o MTB responsável pelo seu programa. E é por isso que essa parceria está funcionando. Tá certo, Sandro. Agradecer a você, né, pela oportunidade, pelo bate-papo, a todos que se manifestaram através das redes sociais aí. A Flávia Vieira, muito obrigado. Palmas. Entende? Palmas. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. São exagerados aí em relação ao pessoal, entrevistado. Olha aqui, o Marcelo Douglas disse o seguinte: boa noite, ótima entrevista com o gente boníssima, senhor Eduardo. Foi o Marcelo Douglas que disse isso. Obrigado, Marcelo, viu, pelo seu comentário. E a Flávia Vieira colocou palmas. Senhor Eduardo, olha, eu quero agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. Olha, o senhor podia estar na sua casa, né, fazendo qualquer outro tipo de atividade. Está aqui comigo até agora, colaborando com o meu trabalho. E ter recebido o senhor aqui hoje, senhor Eduardo, para mim foi uma honra, porque vem somar no meu currículo profissional, porque nós não encontramos Eduardo Zirra assim, fácil, pela vida e nem pelo mundo. Bondade sua. Não, eu estou sendo sincero. Reconheço a importância da sua pessoa na comunicação social, no jornalismo, no veículo que o senhor dirige junto com suas filhas, que é a revista Aqui e Ali, entre outros trabalhos que vocês fazem. A importância desse veículo para a nossa cidade. É uma revista que eu também leio, acompanho, gosto. E a gente vê que é impecável em imagens e texto, sempre com muito cuidado. Isso é muito importante, né? Você sempre com muito cuidado às pessoas. Parabéns. O trabalho de vocês é brilhante. Obrigado, muito obrigado. E dizer, senhor Eduardo, que as portas aqui da CWB Comunicação, da Coworking Bebedouro Comunicação, do Diálogo, está sempre de portas abertas para o senhor, para suas filhas, para sua equipe, viu? E foi um prazer ter aprendido com o senhor hoje. Muito bom. Bem, dispõe a gente lá, certo? Obrigado. Vamos trocar as figurinhas. Opa! Eu gostaria de uma opinião sua, com sinceridade. Olha, não poupe críticas. Não poupe críticas. Como o senhor sempre se posiciona, com sinceridade. O que o senhor achou do diálogo? O que o senhor achou de tudo que aconteceu hoje aqui? Achei ótimo pela oportunidade de se abrir para o público a respeito do que se pensa. Isso é muito bom. Porque muitas vezes você não consegue, porque não tem o tempo necessário, não tem a inspiração necessária, o ambiente, que eu disse a você, é verdade, entende? Influi muito, entende? Então foi super válido, entende? Que bom. Você dá valor a um setentão aqui, aposentado já. Que isso, Eduardo. Nós não estamos merecendo nenhum jovem que vem vindo por aí. Sim, claro. Mas, naturalmente, estamos torcendo por todos. Quem viveu mais, quem trabalhou mais, conhece mais. O que as Escrituras Sagradas diz? Dá a honra a quem merece a honra. Isso é ordenança de Deus, não é verdade? Então eu só fiz aquilo que está na Bíblia. Dá honra a quem merece honra. Muito obrigado. Né? E obrigado. a gente só
nós aprendemos muito, Sr. Eduardo. Olha, peço perdão pela minha voz, espero no próximo programa ela está bem recuperada. Sim. Sr. Eduardo, eu rogo a Deus que continue abençoando a sua pessoa, sua esposa, suas filhas, seu trabalho, e que o senhor continue sendo assim, um ícone de respeito, de transparência, de todas as pessoas que te conhecem. São unânimes em dizer, o Eduardo Irra é um homem sério, de bom coração e sincero. É tão bom a gente ouvir isso. Não é verdade? Então, Sr. Eduardo, rogamos a Deus que lhe dê muitos, mas muitos anos de vida, com muita saúde, porque nós precisamos de professores, de jornalistas, de sábios, de conselheiros, de pessoas do bem, assim como o senhor é. Muito obrigado mais uma vez, né? Disponha da gente, e a expectativa é de ter correspondido. Foi espetacular. Pelo menos colaborado para somar um pouco. Por mim, eu não encerrava esse diálogo, mas em um momento a gente tem que encerrar, né? Tá. Muito bom. Pessoal, você que esteve conosco até agora, eu falo para qual, Michael? Para essa aqui? Vamos falar com essa aqui. Você que esteve conosco até agora, hoje nós estivemos batendo um papo aqui com o senhor Eduardo Irra. Ele é um sábio nato, jornalista, professor, uma pessoa gentil, um crítico, cuidadoso, delicado e que tem muito a nos ensinar. Ele e a sua família fazem um trabalho na comunicação aqui na nossa cidade. Pessoal, você que esteve conosco até agora, eu falo para qual, Michael? Para essa aqui? Vamos falar com essa aqui. Você que esteve conosco até agora, hoje nós estivemos batendo um papo aqui com o senhor Eduardo Irra. Ele é um sábio nato, jornalista, professor, uma pessoa gentil, um crítico, cuidadoso, delicado e que tem muito a nos ensinar. Ele e a sua família fazem um trabalho na comunicação aqui na nossa cidade e região que merece respeito, carinho e admiração. Esse foi o nosso diálogo de hoje. E como eu sempre digo, ao final das nossas transmissões, eu digo assim, ó, cuide-se e cuide de quem você ama. Semana que vem tem mais. Fiquem bem. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando.